Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais uma noite estamos aqui com a igreja reunida, aprendendo um pouco da sua palavra, na instrumentalidade, né, como usa-se esse termo, né, do nosso professor Wilton. Muito feliz estamos aqui nesse momento, com os irmãos que estão aí na sala e outros que irão vir para um assunto tão intrigante e maravilhoso que é esse texto da palavra de Deus. Apesar que todos os textos, passagens de Jesus, elas são intrigantes, né? São maravilhosas, aguçam as nossas curiosidades. Então eu queria pedir, queria pedir que a nossa irmã Sheila, se ela pudesse orar ao Senhor nessa noite, para que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Por favor, irmã Sheila. Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus, misericordioso, Pai, nos colocamos aqui diante de tua presença mais uma vez para juntos estudarmos e entendermos um pouco mais da sua palavra, Senhor. Peço a ti que use o teu filho amado, Wilton, para que a tua palavra chegue aos nossos corações e que nele a gente consiga também passar para outras pessoas. Senhor, abençoa todos que aqui estão, nossos familiares, cuida de todos aqueles que nós amamos, protege e guarda, Senhor. Abençoa o irmão Isaías, que é essa pessoa que está sempre à frente do trabalho, convencendo, convidando as pessoas e incentivando para que a sua palavra chegue ao coração daqueles que não conhecem. Senhor, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais essa noite estarmos aqui, sabemos, irmã Sheila, que não é por convite que as pessoas vêm, é pelo mover do Espírito Santo. Não tem um outro caminho, uma outra fórmula que faça com que as pessoas se sentem, possam se sentar aos pés do Senhor para aprender a sua palavra. Então, eu gostaria de iniciar com a leitura. Posso, professor? Maravilha, Isaías. Vamos lá. O texto que será estudado hoje, nesse grupo de Jesus, ele se encontra em Lucas 10, do 1 ao 9. Repetindo, Lucas 10, do 1 ao 9. O tópico é o 40, a etapa 7, e o título, podemos dizer, a epígrafe, podemos dizer, é Ponde-vos a caminho. Ponde-vos a caminho. Diz assim a palavra sagrada do Senhor. Naquele tempo, o Senhor designou outros 72 e os enviou à frente, 2 a 2, para todos os povoados e lugares onde ele pensava ir. E lhes dizia: Ponde-vos a caminho. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não saudeis ninguém pelo caminho. Quando entrares numa casa, dizei primeiro: paz a esta casa. E se ali houver pessoas de paz, repousará sobre elas a vossa paz. Do contrário, voltará para vós. Se entrardes num povoado e vos receberem bem, comei o que vos oferecerem, comei o que vos oferecerem, curai os enfermos que houverem, dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Por favor, professor. Amém. Uma boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como foi dito pelo nosso querido irmão Isaías, hoje nós chegamos na lição de número 40 do grupo de Jesus. Ou seja, a última lição, o último passo do grupo de Jesus. Então, hoje é o desfecho. É muito bom, né? Nós podemos começar, perseverar e encerrar algo tão glorioso, tão bom, tão majestoso como esse grupo de Jesus. Então, vai ter hoje, salgadinho, professor? Vai ter salgadinho e Coca-Cola? Vai ter a irmã Jacira, o Pimenta e a Sheila que perguntaram se vai ter salgadinho, alguma coisa. Tem que ter alguma comemoração, né?
São 40 passos, graças a Deus. Esse texto, em algumas Bíblias, ele é considerado como o texto da missão dos discípulos, né? Eu sei que algumas pessoas leram atentamente aí o que o irmão Isaías leu e leram que foram 72 discípulos. Umas outras versões colocam 70, né? E esse número que varia, ele é em função da obtenção do número de nações lá do Gênesis, em especial no capítulo 10. Então, é um número simbólico que ele vai representar o quê? Todas as nações, né? Os discípulos sendo enviados para alcançar todas as nações. O título, como foi bem colocado também, a epígrafe do estudo é Ponde-vos a caminho. Então, olha que interessante. Aqui Jesus ele está enviando de 2 em 2, né, em duplas, para que as pessoas, os seus discípulos, eles alcancem as pessoas nas suas localidades. Aqui já é uma coisa bem desafiadora para nós, né? Como o irmão Isaías falou, a gente convida os irmãos, envia o material, mas essa obra de participar de um grupo de estudo é uma obra que somente o Espírito Santo ele pode fazer. A gente sempre vê as pessoas comentando acerca das suas atividades, algumas até se preparam durante o dia e esquecem, né, na hora do estudo. Então essa é uma obra que só o Espírito Santo ele convence, só ele conquista o coração. E aqui nessa designação que o Senhor Jesus faz, é uma designação bastante interessante, porque imagina quando você vai para algum local ou quando você se programa para uma viagem, seja uma viagem breve ou longa, seja uma viagem de férias ou algum trabalho que você vai fazer com um maior tempo. Geralmente, a pessoa faz um planejamento, uma programação da viagem. Quantos dias ela vai ficar, o que ela tem que levar. Então, a pessoa já vai toda preparada para uma viagem, para que ela possa desempenhar a sua função naquele local para onde ela vai da melhor maneira possível. E o Senhor Jesus, quando ele convoca esses discípulos para que eles possam ir na missão, ele desqualifica qualquer tipo de preparação. Não sei se os irmãos repararam, né? Jesus ele fala que para eles não levarem bolsa, nem alforje, nem se preocupar com nada. É para eles irem despreocupados com qualquer tipo de garantia, com qualquer tipo de proteção material, natural que eles poderiam ter. Então é um texto desafiador. Por quê? Qual que é a intencionalidade de Jesus? Jesus, ele envia os discípulos assim como ele foi enviado. Então ele foi enviado como um cordeiro no meio de lobos. Então o que Jesus está ensinando? Que a verdadeira proteção, quem vai dar é o Pai. E quando os discípulos chegarem nas comunidades, nos locais, eles vão encontrar dois tipos de grupos de pessoas. O primeiro grupo é aqueles que vão rejeitar a sua mensagem. Então, vocês levem a mensagem, deite a paz lá na casa. Se eles rejeitarem, a paz ela volta para as pessoas, né? Para aquelas pessoas que designam a paz. Então, vai ter um grupo que não vai ouvir a mensagem de Jesus. Já o outro grupo, ele vai ouvir a mensagem de Jesus. E esse trabalhador que ele vai sem se preocupar, isso que é muito interessante no texto, com as coisas que ele deve comer, que ele deve vestir, ele vai ser acolhido pela comunidade. Então, o que Jesus está mostrando? Que quando você vai totalmente despreparado no sentido de você ter uma segurança, você vai encontrar na comunidade que você vai levar a mensagem, que você vai cumprir a missão, é lá que você vai ser acolhido e você vai fazer parte daquela comunidade. Você vai ter que ser humilde ao ponto de você se submeter àquela comunidade para que ela possa sustentar você. É por isso que aqui ele fala da questão do trabalhador ser digno do seu salário, se você observar esse contexto, né? Está aí bem no verso 7. Né? Ele fala do trabalhador que, fazendo o seu trabalho, ele vai ser sustentado. Isso é claro, isso é uma mensagem totalmente conectada com a própria missão de Jesus. Jesus, ele foi rejeitado por muitas pessoas quando ele veio à Terra, mas também ele foi acolhido. E Jesus, sendo humilde, ele foi sustentado por várias pessoas. Então, ele se coloca como modelo da missão e passa para esses discípulos que eles também devem fazer isso.
como que a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? Já que a gente conclui aqui os estudos do grupo de Jesus, isso não quer dizer que a gente não vai ter mais estudos, depois no final a gente vai comentar um pouco, mas como que a gente pode chegar ao final desses 40 passos do grupo de Jesus e captar essa mensagem do envio? O que esse grupo tem que levar desse último encontro, dessa última lição? É que assim como o Senhor Jesus, ele designou aqueles discípulos naquele momento, ele também hoje nos designa para que a gente possa alcançar as pessoas. Então a gente aprendeu ao longo dessa jornada como que a gente se põe a caminho, como que a gente recebe a palavra de Jesus, como que a gente acolhe os mais necessitados, como que nós devemos nos portar diante da injustiça desse mundo, como que a gente pode levar esperança através da palavra para essas pessoas. Então, esse encargo da missão, hoje ele está conosco. E hoje o mundo é muito mais complexo do que era naquela época. Eu não estou dizendo que os seres humanos são diferentes na questão dos problemas essenciais, né? Assim como naquela época, hoje também nós temos os mesmos problemas essenciais, os mesmos problemas existenciais. Só que nós vivemos num mundo muito mais complexo, um mundo que você encontra uma maior dificuldade de ter acesso às pessoas, né? Você tem o acesso aí através das redes sociais, mas as pessoas elas estão cada vez mais fechadas em si, elas estão cada vez mais isoladas. Então, essa missão de levar a paz, de nós criarmos esses vínculos, essas conexões, continua. Então, para a gente aqui, é uma oportunidade muito grande a gente refletir e a gente ponderar como que nós podemos ser relevantes nesse mundo, como que nós podemos levar esse conteúdo que nós aprendemos ao longo desses 40 passos, dessas 40 jornadas, para essas pessoas. Então, essa missão ela continua conosco, essa missão está ao nosso encargo, e é um privilégio isso, né? Nós podemos ser enviados pelo Senhor Jesus, assim como ele foi enviado. Então, a gente conta sempre com o quê? Com o sustento do Senhor, com a graça dele, e sabendo, né, como Paulo falava nas suas epístolas, que existem pessoas que elas vão ser receptivas. Embora pareça assim que a maioria, às vezes, rejeite a mensagem do evangelho, sempre haverá alguém, em qualquer local, que vai acolher essa mensagem. Então, isso para a gente que é o foco da missão. É levar a esperança, levar o amor, levar a misericórdia do Senhor para os corações que estão necessitados. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fala, Márcio. Camiseta bonita. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. Passa, por favor, o link para o pastor Gleison. Ele caiu. Tá. Estava aí lá com a gente. Aquele Vou nosso amigo passar. lá da Taquara, lembra? Ah, ele voltou. Voltou Né? aqui. Amém. Voltou. Ele estava me Amém. pedindo aqui. Benção. Tá. Louvado seja o nome do Senhor, professor. Nós aqui podemos começar já a perguntar, né, a questionar em amor a respeito desse texto, não é? A respeito desse texto. Hoje eu vou fazer diferente, não vou fazer a primeira pergunta, vou deixar para os irmãos mergulharem no texto e fazer alguma colocação a respeito desse texto, por gentileza, tá bom? Gostaria que os irmãos, por gentileza, ficassem à vontade para participar. Por favor. O pastor Wilton, aqui é para o pastor Wilton. Com a sua fala, me despertou uma curiosidade muito grande. O senhor falou que Jesus aconselhou, eu não sei se aconselhar o certo, o senhor ordenar. Não, vamos esquecer, aconselhou, ficou melhor, mais elegante. Que os seus discípulos não levassem nada. Quando eu li isso na Bíblia, sempre li, né? Quando eu li isso na Bíblia, eu entendia porque eles iam fazer uma jornada para evitar carregar peso, para evitar carregar qualquer coisa, e na hora da fala, que eles fossem falar em público, não se preocupassem
com o material. Eu tinha esse tipo de pensamento. Eu tinha esse tipo de pensamento. Mas agora me veio algo mais forte. É o seguinte: roupa, me diz uma coisa. Eles não ficaram um dia nem dois, ficaram vários dias. Mas não precisava tomar banho, não precisava trocar de roupa, não levava toalha, não levava sabão para tomar um banho, não levava nada. Aí nós podemos fazer um paralelo um paralelo, uma analogia com Moisés no deserto, que a roupa não ficava suja, não ficava mal cheirosa, não rasgava, não acontecia nada. Me fala um pouco sobre isso aí, por favor. Sim, bem interessante. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 7, que é o versículo que ele expõe bem essa questão que a irmã Jacira está colocando aí para nós. O verso 7 diz assim, na minha versão: fiquem nessa casa, comendo e bebendo o que tiverem, pois o trabalhador tem direito ao seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Então, o que o Senhor Jesus ele coloca, irmã Jacira? Que esses trabalhadores, eles têm que confiar em Deus e no sustento que Deus vai enviar por meio da comunidade que irá recebê-los. Você vê que interessante? Ele diz assim: vocês chegarão em casas que rejeitarão vocês, mas vocês também irão para casas que acolherão vocês. Então vocês vão ser recebidos como o próprio Senhor ali. Fica naquela casa, comendo e bebendo o que eles derem para vocês, porque o trabalhador é digno do seu salário. Olha que interessante. Esse salário Sim, aí não é salário para a comer, pessoa ser beber, rica, roupa, é um tomar higiene, para a vai ganhar vida, roupa. para o sustento, exatamente. Eles não estão fazendo disso o empreendimento de vida para ficar rico, para ficar milionário. É somente para o seu sustento. Então, é através da comunidade que eles serão sustentados. Então, você tem que confiar o quê? Que a mensagem é uma mensagem solidária, que as pessoas elas abrem o coração, elas entendem que receber aqueles irmãos ali é como receber o próprio Senhor. Então, eles vão ser sustentados pelo amor solidário. É uma mensagem muito bonita que mostra o despreendimento de quem é enviado pelo Senhor. Ele confia, ele não tem nenhuma poupança, ele não está levando nenhuma garantia. Ele não está indo lá fazer um turismo, percebe? Porque se ele não chegar em nenhuma casa, ele não vai ter esse sustento. Então, o Jesus está garantindo: essas casas que vocês chegarem, elas vão acolher vocês. E vocês fiquem lá, não fiquem andando de casa em casa, ou seja, não fiquem buscando ter é, reconhecimento, o dinheiro, as coisas em várias casas. Não. Fique numa casa, o pessoal ali vai sustentar você, porque sabe o que é o âmago dessa mensagem? É que você levando o evangelho, a pessoa para receber em casa naquela época é algo muito mais glorioso do que hoje, né? Receber em casa, sabe o que significa? É você recolher ou acolher aquela pessoa como um membro da sua família. Então isso já mostra o que é a dimensão do evangelho. São verdadeiros laços familiares que são criados. Então aquela pessoa ela vai colocar as coisas que ela tem à sua disposição, porque ela entende que você é um enviado do Senhor. Professor, muito boa a pergunta da irmã Jacira, é muito interessante. Ela catucou num local maravilhoso. E eu quero continuar nessa mesma linha e pedindo aos irmãos aí que preparem as suas perguntas, os seus questionamentos. Quando o Senhor Jesus diz para ele que eles seriam como cordeiros para o meio de lobos, ele não estaria citando aqui os judaizantes, os escribas, os fariseus também, o sofrimento, as barreiras que eles iriam sofrer. E ele também aqui está mostrando, não sei se o professor concorda, que o evangelho de Jesus não é um movimento fechado. Não é um movimento fechado, é um movimento aberto. Não é isso? É como nós observamos às vezes, não, aqui na igreja é assim, aqui é isso aí, não quer, você sai fora. Hoje em dia nós temos comunidades aí de fé, igrejas que... a gente fala igreja, né? Mas na verdade sabemos que não é igreja. É a comunidade de fé
que é um nome mais, não é? Locais onde a igreja do Senhor se reúne, em que o líder ele diz, aqui o estatuto diz assim, se você não quer, e tem uns que dizem que nós vamos para o céu e eles não vão, não é? É um evangelho mais exclusivo, né? E aqui o professor concorda que Jesus aqui está mostrando que o evangelho ele é para fora, né? Ele é bem humano, bem parental, ele é bem relacionamento. Pronto, bem relacionamento, professor. Duas Sim. perguntas. Olha que coisa interessante. A irmã Jacira, ela, na sua pergunta, ela lembrou lá do deserto, né? Lá da época de Moisés, onde as roupas não se desgastavam. É bem interessante. Aí você vê como que o Espírito trabalha, né? E aí você vem com essa pergunta acerca dos lobos e dos cordeiros. Essa expressão lobos e cordeiros, você vai encontrar ela bem característica da mesma forma que Jesus está falando num livro que é chamado de Apócrifo, que é o primeiro livro de Enoque, né? Lá mostra exatamente essa questão de cordeiros no meio de lobos. E lá faz uma referência exatamente à época do deserto. Essa linguagem é uma linguagem judaica que fala acerca de toda a trajetória no deserto, no Êxodo. Então ali é como que aquele povo retirante, né, o povo, vamos chamar assim, os ciganos daquela época, né, pode até chocar algumas pessoas, mas era assim que eles eram vistos como uns ciganos daquela época, tendo que atravessar todo o deserto. Então, o livro de Enoque, que é um livro da linguagem apocalíptica, ele mostra que essa jornada no deserto era uma jornada como cordeiros no meio dos lobos, né? É o deserto onde é o local que você está sempre em perigo. Jesus ele pega essa linguagem e ele aplica nesse ensino. Então, para aqueles judeus daquela época, eles entendiam muito bem o que era isso. Entenderam? Ele faz como que uma migração. Ele fala, o êxodo agora está com vocês. Vocês vão sair daqui para alcançar a terra prometida. Qual que é a terra prometida que vocês vão alcançar? É o coração das pessoas. Vocês agora vão chegar nessas casas para levar a libertação para eles. Só que no meio da jornada, vocês vão encontrar os perigos, né? Então, até por isso também, as pessoas vão ver que vocês não têm má intenção, porque vocês não vão carregado de coisas, vocês não vão com intenção de ganhar dinheiro, vocês vão apenas como ovelhas que estão ali abertas, são simples, né? E no meio de lobo, no meio de gente ali que anda, como você falou, buscando as pessoas para benefício próprio, para vantagens, e vocês não são nada disso. Vocês estão apenas com uma boa intenção, uma intenção divina de levar vida para as pessoas. É muito interessante isso, né? Amém. Vamos lá, gente. Mais perguntas. Estamos aqui com o nosso irmão Gleison. Nosso irmão Gleison. Seja bem-vindo, irmão Gleison. Pode perguntar, pode acrescentar algo. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Eu tenho mais umas 15 perguntas aqui, hein? Eu tenho mais umas 15 perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá, Pimenta. Vamos lá, Márcio. Contador do reino. Diante dessas lições das reuniões, né, foi me apresentado um Jesus que está raro hoje de se encontrar os nossos irmãos, né, que nós conhecemos. Então, foram encontros que realmente nos ensinou que, apesar de estarmos aptos, né, a já ser considerados como para serem enviados a todos e ministrar esse Jesus, mas muitas vezes fui confrontado com o Jesus que tinha sido apresentado anteriormente. Então, foi muito bom os encontros que eu participei desse grupo de Jesus. Espero que venham mais estudos ainda para a gente rever algumas coisas que aprendemos errado. Exatamente, irmão Márcio, exatamente. Esse Jesus aí, muitas das vezes, fez a gente cair da cadeira, né? A irmã Cissa não está aí, a irmã Cissa sempre que colocava essas questões.
um Jesus diferenciado, né? Um Jesus diferenciado. E alguém tem mais algum comentário, mais alguma pergunta a respeito desse? Eu ia perguntar agora, professor, mas Tá. Eu tenho uma simples para fazer. por favor, mãe. Na minha Bíblia está escrito 70 pessoas só, pastor. Então, sim. 70. Sim. Isso aí depende do manuscrito que é utilizado, irmã Jacira. Essas questões Né? na Bíblia, elas geralmente, a senhora pode dizer assim, na maioria dos casos, é uma linguagem simbólica, esses números, né? 40, 70, 72. A senhora quer ver um exemplo que ele é bem interessante? Aquele número da besta, a maioria dos manuscritos coloca 666. Mas a senhora vai encontrar alguns manuscritos que demonstra 616. Então, assim, o número na Bíblia, ele é bem simbólico, tá? Então, por isso que alguns optaram em colocar 70 e outros 72. É um número que se refere lá em Gênesis capítulo 10, sobre a Tábua das Nações. Então, o redator aí do Evangelho está fazendo uma comparação com as nações conhecidas naquele período, com o número de discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus eles têm que alcançar todas as nações conhecidas da Terra. Professor, eu me lembrei o que eu ia perguntar. Eu me lembrei que eu ia perguntar. Pode perguntar, mas assim. Não, é só continuar. Capítulo 10, versículo. Gênesis, capítulo 10, versículo. Vou pegar aqui para a senhora onde que está bem direitinho. Deixa eu achar aqui. Gênesis 10, vamos lá. O número das nações. Das nações, que eu depois vou transcrever aqui, versículo 10, capítulo 10, versículo. Sim. Deixa eu abrir aqui no Gênesis 10. Vamos ver se a gente acha esse número aí. Vamos ver onde está a contagem aqui. Segundo os seus clãs. E está aqui nessa versão, coloca aqui, segundo os seus clãs. Esta é a geração. Clãs e nações. Vamos ver se tem o número ou se é a contagem, quer ver? É a descendência dele. A senhora está vendo aí? Está com a Bíblia aberta? Estou com a Bíblia aberta, capítulo 10. O que tem que estar escrito? A senhora está vendo aí que eles fazem a contagem, né? Faz uma contagem, sim. Então termina. Dá uma olhada nisso geral depois, pode deixar. A senhora viu aqui, Aí ó, eu tenho que ele fala assim no verso 32. São esses 32? Os clãs dos descendentes de Noé por linhagens e nações. Então, 32, todo esse grupo, se a senhora contar esse grupo de Gênesis 10, a senhora vai chegar nesse quantitativo. Nesse 32, nesse 72. É. Tá. Tá ótimo, pastor. Muito obrigada. Eu tenho um comentário aqui na Bíblia. As famílias. As Ele famílias fala dos assim, filhos de Noé. As famílias do filho de Noé, isso? Isso. Ele coloca aqui, ó, nessa Bíblia de estudo, tem um comentário nesse verso 1 aí, ó. Ele coloca aqui assim, ó, descendência, conforme nota de Gênesis 4:17. Nos versículos seguintes, se apresenta a assim chamada Tábua das Nações, em número de 70. Olha só o que ele coloca. Que se tornará um símbolo para indicar todas as gentes e, portanto, os pagãos. E em algumas contagens, tem-se o número de 72. Então, a senhora vê que vem essa diferença. É esse grupo aí, ó. Quando a contar, chega no número de 70, dependendo da sua versão. Certo. É o Gênesis capítulo 10 todo, tá vendo? Ele vai dando o nome, esses são os filhos, esses são os filhos. Então, era considerado isso, os clãs, as famílias que vão ser tidas como as nações, as descendências. Amém.
Por isso que Obrigada, ele coloca amém. o capítulo 10 termina assim, então, né? São No esses os 30, clãs dos descendentes de Noé, por linhagens e de, nações. Foi a e partir depois, que as, depois fala que depois do dilúvio. do dilúvio. Então termina assim: foi a partir deles que as nações se dispersaram. Então eles colocam como figuras representativas das nações. Uhum. Professor, está satisfeito, irmã Jacira? Sim, tudo bem. Amém. Amém. Professor, eu me lembrei que eu queria perguntar. Sim, Nós vivemos, como o professor falou, é um mundo muito mais difícil nesse conceito de amizade, de companheirismo, de receptividade, etc., né? Inclusive na questão de fé, na questão da fé, em crer no sobrenatural do Senhor, em crer no cuidado do Senhor. Eu me lembro que eu fui num centro de recuperação ali em Magé e tem uma placa no centro de recuperação que diz assim: aqui não aceitamos ajuda de político e de nenhuma entidade governamental. Olha isso. É muita coragem, né? Um centro de recuperação botar isso, né? sim, O que os políticos querem, os governos querem, é ajudar para depois pegar as fichas, pegar voto, essas coisas, né? E um dia eu cheguei nesse centro de recuperação, João Carlos, e o pastor estava sentado na rede, e eu sentei, fui lá para ver a possibilidade de levar uma pessoa que eu queria levar. Aí ele falou: irmão, estamos aqui glorificando ao Senhor porque são 10h30 e até agora não tem nada para dar para o povo comer. E olha que eram umas 30, 50 pessoas para comer, João. E ele lá, né, tranquilo, mas ele falou assim: mas irmão, isso aqui é normal aqui. Esse processo é normal, Deus proverá. Aí eu olhei aquilo e falei: caramba, esse cara é duro, é doido, Wilton, é doido. sim. Rapaz, 10, demorou 20 minutos, estava eu e outro irmão, eu e outro amigo. Demorou 20 minutos, meia hora, chega uma caminhonete F1000 daquela grande. Sim. Aí o irmão parou, falou: bom, pastor, ele, opa, eu vim aqui, que Deus mandou eu vir aqui. Estava passando ali pelo Ceasa, entrei lá e fiz umas comprinhas para gente. Aí ele foi na caminhonete, aquela, abriu assim a tampa, aquela lona, Wilton, tudo que tu imaginar, desde frango, de porco, de Sim. pimentão, inhame, batata. Cara, aí as Exato. caixas de, sabe? E eu olhando aquilo, eu falei: que crente que eu sou, sem vergonha, sem fé, que crente que eu sou. E aquele irmão, pastor, que já estava no Senhor, ele Sim, tinha um câncer que o médico deu uma semana para ele ir para casa e morrer em casa. Ele sim. já estava vivo há 12 anos com Maravilha. câncer. Entendeu? Então, esse Jesus, que é o mesmo hoje, é difícil viver, Exato. mas ele está aí, na pessoa do Espírito Santo, fazendo milagre, cuidando, tratando, dando o melhor para nós. Entendeu? Exato. Fala, Márcio. É interessante esse pastor falar que não aceita ajuda, porque se a gente parar para Uma pensar, todo petulância. o É terceiro uma setor, petulância, né, né, que são Márcio? É consideradas quase uma associações de petulância. comerciantes. Oi? É quase uma petulância, né? Mas a finalidade do terceiro setor, que são as associações e as entidades, né, de fundações, que a gente considera como ONG, né, organização não governamental, é o que o primeiro setor, que é o governo, não faz, o que o segundo setor, que é o empresarial, não faz, e que o terceiro se propõe a uma união de pessoas
se reunirem em associação para fazer aquilo que os dois níveis de primeiro e segundo setor não atendem. É claro que tem uma soma espiritual com a finalidade de salvar vidas, de alcançar vidas, né? Então, agora você mencionando que o pastor disse que não quero ajuda, é como se fosse assim, não quero ajuda do primeiro setor, que é o governo, não quero ajuda do segundo setor, que é a galera empresarial, né? Deixa que é como se quem abriu isso aqui, essa associação ou fundação, com o intuito de uma reunião de pessoas com o mesmo objetivo, né? Um altruísmo de se reunir para somar e atender uma demanda que o primeiro e o segundo não atendem. Ele sabe o que eu quero. E outra coisa, diferente de muitos centros de recuperação, lá o interno não paga nada. Entendeu? A família não tem que levar cesta básica, aquela coisa toda. Aí você pergunta, quem que mantém lá? As igrejas. As igrejas mantêm, entendeu? As igrejas mantêm com as ofertas, com o que Deus colocar no coração dos líderes. Então, é muito maravilhoso. Fala, João. Professor, esse texto é importante até para que a gente possa fazer algumas colocações e entender. Eu vejo em alguns textos, né, e nós já falamos sobre isso, o Hilton, professor Hilton, você também já comentou, eu vejo em alguns textos que palavras que foram colocadas na boca de Jesus, né, para atualizar o contexto e o texto, né? Eu vejo muita inserção do editor e até do redator em alguns textos, né? Então, quando a gente vê os 70 vezes 7, a gente assim, aí associou 70 vezes 7, depois vem 72 discípulos, né? Então a gente identifica a numerologia bíblica, que nem todos têm conhecimento ou se preocupa em fazer essa associação. E às vezes até faz a associação, essa profecia aí está se cumprindo, profecias que aconteceu lá em 2000, 3000 antes de Jesus. Então, os editores e os redatores, eles se preocuparam em fazer essa conexão de texto, de pensamentos, para tentar até identificar Jesus dentro desse contexto. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver de Jesus em alguns textos, Jesus falando nesse texto. E a gente vê assim, quando você entrar na casa, se tiver alguém pacífico ali, como é que o cara vai identificar o pacífico? Se não tiver, mas como é que vai identificar esse pacífico? E aí, só para terminar, que eu estou sendo muito prolixo, o que tem a ver o salário, né? Aí o autor coloca dentro do texto o salário. Salário, no passado, né, todos sabem, é o sal, né? O sal era o salário, era o ouro. Quem tinha sal era rico, né? Hoje, a gente atualizando, o salário é grana. Eu já escutei alguém falar, digno é o obreiro do seu salário. O pastor não é digno, então esse salário aí, ele não é digno desse salário. Eu já vi isso dentro da igreja, né? Então, digno é o obreiro. Ele não visita, ele não vai no hospital, ele não vai no presídio, ele não é digno desse salário. Então, e aí no final, no versículo 9, a gente vê uma promessa, a promessa do reino, né? Como entender essas colocações do texto? Foi atualizado pelo editor e pelo autor, mas foi isso mesmo que Jesus falou lá em loco, foi isso mesmo que Jesus falou, ou na edição, na tradução, para fazer a conexão, a gente lê desse jeito, né? A irmã falou aí, mas os caras não tomavam banho? Como é que é isso? Ficava se aproveitava daquela família ali, ou se a família fosse pobre, não tinha o que comer,
Ô, me empresta uma toalha aí, ô irmão, me empresta aí uma sunga. Como entender, atualizando esse contexto em que o Lucas 10 coloca para a gente. Desculpa aí, eu me espalhei, mas eu gosto de que a gente comente essas coisas, professor. Obrigado. Tranquilo, legal. Essas questões redacionais, elas sempre lidam com aqueles pontos, né, que a gente vem sempre colocando aqui para os irmãos. A questão do fato histórico e do fato teológico. Teologicamente ou biblicamente, para as comunidades, de fato, não importava se essas palavras eram palavras literais de Jesus ou não, né? Eu sei que, para quem nunca estudou isso, talvez seja um pouco complicado assim de entender num primeiro momento essa questão, né? Então está dizendo que não foi Jesus que falou isso? Então é assim, para a mensagem cristã, não importa verdadeiramente se Jesus falou essas palavras da forma como elas estão registradas. Porque o que importa para a comunidade é a mensagem que a comunidade recebe do evangelho. Então, o redator ou o editor, ele pode ter usado, sim, da tradição, né, da oralidade acerca do ensino de Jesus, e ele vai adaptar o texto para a necessidade daquela comunidade. Alguns vão chamar isso até de uma retroprojeção, né? Colocar ali um fato que está acontecendo e vai puxar um fato lá de trás, mas adaptando para a realidade presente que a comunidade ela está vivendo. Então, vamos trazer uma análise teológica do texto. Pode estar acontecendo o quê? Algumas pessoas não estão indo fazer a missão por medo de faltar o sustento, né? Jesus mandou que eles anunciassem, que eles ensinassem todas as nações no final do evangelho, né? Ele termina assim, então, para quem vai fazer a leitura e vai ouvir também, existe lá o mandamento de ir por todas as nações, ensinando o que Jesus passou para eles, né? Para que eles possam ensinar e guardar aqueles ensinamentos. Então é bem possível que na comunidade as pessoas elas não estavam saindo, e até como é uma obra lucana, então vai ser aquele grupo Lucas Atos, até para justificar, por exemplo, uma missão paulina, vamos chamar assim. Então, o que o texto vai mostrar? Qual que é a mensagem que o texto está passando? Que eles não devem se preocupar. Pode ser que na comunidade alguém estava colocando assim: eu não tenho condições de ir, eu não tenho condições financeiras para ir, eu não sei como que vai ser lá, não conheço ninguém na cidade para onde eu vou. Então, o texto é construído para mostrar que a pessoa não deve se preocupar com aquilo que ela vai levar e nem com o que ela vai encontrar lá na frente. Essa questão da pacificação, né, ou de uma recepção pacífica da pessoa, o que é? Você pode ficar tranquilo que uma casa lá vai te receber, porque Jesus ele garantiu isso. E então coloca essa perspectiva na pessoa de Jesus para garantir que aquele membro da comunidade ele possa cumprir a sua jornada, a sua viagem missionária, sem se preocupar com aquilo que ele vai levar ou com o que ele vai encontrar no local para onde ele vai chegar. Então, sempre nos evangelhos, e Novo Testamento, Antigo Testamento, o que importa em si é a mensagem que o texto quer comunicar. As pessoas não buscavam esse relato historiográfico muito preciso, ou assim, tem até termos teológicos que não convém, né, colocar aqui para os irmãos, mas a preocupação deles não era assim, Jesus falou palavra por palavra desse ensinamento, para eles isso não era o importante. É diferente da nossa geração. Então, sempre que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ler com a lente daquela época. Por isso que tem aquelas questões mitológicas. Quando a gente fala de mito na Bíblia, a pessoa fala, então, mito é mentira. Por quê? Ela está lendo com a visão de hoje, né? Com o entendimento que ela tem hoje, não com a forma literária, com o entendimento daquela época. Então, esses textos eles são muito bem construídos para que eles possam responder às demandas que as comunidades tinham. Então, quando a comunidade ela lia um texto desse, estava respondendo àquele anseio. Então, se colocava assim palavras em Jesus ali, porque tem fatos que, se você observar na Bíblia, não tem como eles afirmar categoricamente, a não ser se tivesse uma oralidade muito bem escrita, porque como é que você vai saber o que a Maria conversou com o anjo, por exemplo?
Só estava a Maria lá, então vem de uma tradição mariana. É, alguém que estava com Jesus, só Jesus e aquela pessoa. Como é que se sabe da história da mulher samaritana? Né? Nos detalhes da conversação, só estava Jesus e ela. Ou eles pegaram de Jesus, ou pegaram dela, ou construíram aquela história em função daquele encontro, né? Então, as palavras no Novo Testamento, elas não são obrigatoriamente exclusivas, ou são palavras diretas, ou palavras que foram exatamente como foram escritas. Isso não era problema para aquela geração, isso é problema para nós. Por isso que dá muito conflito. Porque a gente vem de uma época, a gente está numa época que aprendeu a examinar o texto de uma maneira mais científica, de exigir as coisas nos mínimos detalhes. Por isso que a nossa mentalidade não dá certo com a Bíblia. Eu deixo para a sugestão de vocês um livro do Alberto Maggi que fala assim: Como ler os evangelhos sem perder a fé. Eu já mandei lá no grupo, se quiser eu mando depois, novamente. Como ler os evangelhos sem perder a fé. Aí ele vai explicar como que os textos eram construídos, o que importava para a comunidade, como nós devemos, no século XXI, ler um texto que é de 20 séculos atrás. Então, são questões bem interessantes. Ô Hilton, irmãos, quando eu faço essas colocações, é porque o estudo é tão rápido, é pouco tempo, e às vezes você não tem condição de entrar nesses detalhes. Então, quando eu faço, é justamente para que todos nós possamos entender, e você vem e dá aquela explicada que a gente precisa. Obrigado aí. Eu que agradeço, irmão João. Uma benção. Obrigado você, João. Obrigado você. Ainda mais Nós nesse gostamos momento muito que da vivemos fala. da pós-verdade, né? Hein, Wilton? Ainda mais Exato. nesse momento que vivemos, momento da pós-verdade, da fake news, né? Por Exato. favor, Márcio. Não, nós gostamos sempre dessa palavra do irmão João. Sempre bem-vindo. Por favor, não pare, não. Exato. Gente, Legal. faltam 4 minutos para as 10 horas da noite, 22 horas, e o professor Hilton queria colocar para os irmãos aí uma possibilidade, se os irmãos entendem, concordam, de repente, não sei, daqui a 15 dias, uma semana, um mês, entendeu? Por favor, professor. Tá legal, Zés, muito obrigado. Hoje a gente está chegando no final do Grupo de Jesus. Foram 40 lições. Eu creio que houve uma edificação mútua, né? Uma edificação coletiva. Esse bate-papo, essa conversação, cada um trazendo a sua visão, a sua opinião. A gente cresceu muito ao longo desse tempo. Isso é muito maravilhoso. Então, foram 40 lições. Aí, o que eu estava comentando com o irmão Isaías, eu queria propor para os irmãos. Eu tenho mais um material aqui, que não é do Pagola. Do Pagola até tem outros materiais que a gente pode ver lá para frente, permitindo o Senhor, que também são comentários do Evangelho. Mas eu tenho um material que eu estou fazendo a mesma dinâmica que eu fiz com o pessoal de Xerém. A gente estudou o grupo de Jesus em 40 passos. Quando terminamos o grupo de Jesus, a gente entrou no material que ele chama Teologia Popular de Jesus, que é do José Maria Castillo. É outro teólogo no mesmo nível aí do Pagola, que é quem faz o grupo de Jesus. Esse material ele é baseado em 3 livros do Castillo. O Castillo hoje está em alta lá na consideração da teologia cristã, né? Você vê aí que a Paulus tem publicado, a Vozes tem republicado o material deles. Deles quem? O Pagola, o Castillo e o Alberto Maggi, que são teólogos que eu sempre ponho os materiais lá no grupo para vocês. Então, o que eu estava conversando com o irmão Isaías? Semana que vem é a última quinta-feira do mês. A gente deixaria livre, sem nenhum encontro, até para dar uma pausa. E já no início do mês que vem, a gente começaria com essa teologia popular de Jesus, nesse mesmo molde. Eu encaminho material na sexta-feira anterior ao encontro, para que os irmãos possam ler, e a gente se reúne também nessa mesma formatação para comentar. É um material que ele não tem essa ordem que a gente vê aqui. Aqui tem uma ordem, tanto é que daqui a pouco a irmã Jacira, permitindo o Senhor, vai fazer uma oração. Lá não tem essa ordem. Lá tem um assunto. Então, cada encontro vai ser um assunto,
vinculado, claro, a Jesus, é teologia popular de Jesus, e são temas que são muito mais desafiadores do que esses aqui. Esses aqui já são muito desafiadores, mas o Pagola ele tem uma elegância assim, né, para comentar. Ele desafia de uma maneira muito elegante. O Castilho também é um homem fino, mas ele vai muito mais na ferida. Então, assim, muitos questionamentos, por exemplo, que o irmão Isaías coloca aqui para a gente, sempre pontuando, você vai ver que eles já vão vir naqueles tópicos ali que o Castilho coloca, porque teologia popular de Jesus ela é muito desafiadora. Então, foi muito bom de ter essa base do grupo de Jesus, porque agora vem um material que ele confronta mais essa questão religiosa, ele bate mais na questão religiosa. Em que sentido? O Pagola coloca o fundamento, como que deve ser a nossa vida com Jesus, e o Castilho vem questionando o que foi feito com a mensagem de Jesus e qual que é a proposição para a gente tirar o que não é verdadeiro e viver o verdadeiro. Então, é bem mais desafiador. Então, assim, eu acho que é muito interessante. A gente pode deixar a próxima semana livre, até para dar uma pausa, e já começar o mês de outubro, na primeira quinta-feira, com esse material. Queria colocar isso aí para a opinião dos irmãos. Você já tem um livro? Como é que é a capa do livro desse novo? Vou pegar aqui, peraí. Isso aqui eu já fiz, já tenho todo ele pronto em PDF, igual eu fiz aí com o do Pagola, né? Ó, são 3 livros, ó. Esse São aqui 3 livros? Tá vendo? Ó, Teologia Popular, esse aqui é o 1. O assunto é a Boa Nova de Jesus. O 2, são livros finos, ó. O 2, o Reinado de Deus. E o 3, ó, os últimos dias de Jesus e o nosso futuro. Deixa eu ver quantos. Peraí, professor. São Deixa 41. eu anotar aqui. Sim. Deixa eu anotar aqui. Cadê? Eu vou botar aqui de novo, ó. São 41 lições ao todo. É o mesmo número de estudos quase do grupo de Jesus. Peraí, o primeiro é Boa Nova. A Boa Nova de Jesus. Primeiro. É da Loyola, tá vendo? Aqui, ó, tá a Teologia Popular 1, a Boa Nova de Jesus. Tá. E o segundo? O segundo. Reinado... Aqui, ó, o Reinado de Deus. Reinado de Deus. Tá. E o terceiro? Os últimos dias de Jesus e o nosso futuro. Caramba. Vai. Qual editora? Loyola. É Vozes também? Loyola. Amém. Loyola ó, todo é isso aqui, ó, tá vendo? São 41 lições. É o mesmo número aí quase do grupo de Jesus. Amém. E são textos bem provocativos, tá? Amém. Não, perdão, é da Vozes ou da Loyola? Loyola. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Olha como que já começa o livro 1. O livro 1. Ó, alguns temas do livro 1. Tá dando para enxergar aí? Não. Então, vocês, ó. Vou pegar da lição 7. Dificuldades para compreender o Evangelho. 8. Assim começou a história da Boa Nova. 9. Hoje se cumpriu tudo isso. Olha agora. 10. Venham comigo. 11. Acabou-se o templo. 12. Acabou-se a lei. 13. Acabaram-se as desigualdades. 14. Acabou-se o senhorio. 15. Jesus se põe a consertar o mundo. Bem-aventurado vocês. Então, são textos muito... Mas, assim, é excelência na teologia, tá? Uhum. Muito bom, hein? Gente, Assim, então vamos seguir para o... Muito obrigado, professor. Gente, então vamos seguir para o nosso término, agradecendo a Deus, pedindo à irmã Jacira que ela possa nos elevar ao Senhor em oração. Por favor, irmã Jacira. Vou fazer uma perguntinha simples, pastor. Esse texto de hoje, do 70, é só em Lucas, não é isso? Só no livro de Lucas. Ah, tá. Então, vamos. Olha, foi muito interessante. Faz um pedido, né? Nas orações, é um pedido de graça
pela ação de graça, um pedido de ação por essa caminhada, porque nós fizemos uma caminhada, né? 40 dias de aula foi uma caminhada. Então, as orações de hoje são duas, mas é tudo sobre graça, agradecendo, sabe? Muito interessante mesmo, agradecendo essa caminhada. E eles até deram uma sugestão de nós fazermos também, mas agora não adianta, já passou, está em cima da hora. Novamente, uma Eucaristia em agradecimento a Jesus. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Tudo é graça. Graças. Graças por este belo dia. Graças por esta reunião. Graças porque nos chamas a viver em teu amor. Graças por cada um. Graças por nosso mútuo amor. Graças porque juntos buscamos a ti. Graças porque nos dá a vida. Graças porque nos dá a fé. Graças porque nos chamas a levar adiante teu plano. Graças por descobrir o pobre. Graças por escutar tua voz. Graças por ensinar-vos a viver a solidariedade. Graças por todos os que lutam. Graças por tua libertação. Graças porque temos uma bela missão. Graças é a oração diária. Graças é a melhor canção. Graças por teu amor nos acompanha sem cessar. Amém, amém, anônimo. Agora outra também que é oração de ação de graça. Graças, Pai. Estivemos juntos falando de ti. Jesus no meio. Sentíamos ardor no nosso coração, respirando com ele o mesmo ar. Graças, Pai. Amanhã será melhor. Continuará vindo o Senhor. Falaremos melhor de ti. Sentiremos mais próximos pobres. Mais irmãos nos tornaremos. Graças, Pai. Sempre será melhor. Amém, amém. Que Cristo Jesus seja plenamente formado em nós. Amém, amém, amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos aos amados irmãos, em especial ao nosso professor, a irmã Sheila, que Jesus possa abençoar, dando graça, saúde, a irmã Sheila também, a irmã Jacira, e a todos, né, que sempre estão conosco aqui nessa igreja abençoada. Jesus possa visitar a irmã Sheila e dar um presente para a irmã Sheila. Amém. Um presente que ela nunca pediu, que ela nem imaginava de receber. Ela fala, Amém. Isaías, aconteceu uma coisa que você nem imagina, nunca pensei. Então, mas Jesus ele faz essas coisas. Comigo já aconteceu isso. Amém, Que Jesus. nós possamos glorificar o Senhor. Agora, vamos aos comes e bebes. Exato. Isso. Vamos aos comes e bebes, Márcio. Deus abençoe a todos aí. Lá. Beijo no coração. Hã? Beijo. Bebe amanhã lá. E aí o senhor fala né? tanto que se bebe, qualquer dia o senhor vai ter que fazer isso por nós, hein? Vamos comer na casa da irmã Jacira. Vamos comer na casa da irmã Jacira. Vamos. Amém. A paz. Vai, gente. Paz.